pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube. E hoje a gente tem uma grande fisioterapeuta, referência não só no Brasil, como internacionalmente. Com muito orgulho, né, que a gente recebe a Patrícia aqui. Então, muito obrigada, Patrícia, pelo seu aceite, né? Bem, eu que agradeço, Juliana. Obrigada. Faço minhas palavras da Juliana, né? Para nós é um prazer, né, estar aqui hoje, né, com a professora doutora Patrícia Frost, né, que é especialista em fisioterapia dermatofuncional pela Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, é mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é pós-doutora pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, já publicou vários capítulos de livro, vários artigos científicos na área, né? E ela tem um site, né, que todo mundo pode seguir, que é o patriciafrois.com.br. Para nós é uma alegria tê-la aqui para a gente conversar, né, de uma maneira bem séria, uma maneira bem científica, de como é que a fisioterapia dermatofuncional pode se associar na fisioterapia em oncologia. Pois é, obrigada, Laura. É um prazer, eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente tem bastante discussão interessante, né, da associação dessas duas áreas em prol do paciente oncológico, com certeza. Eu acho que exatamente. A primeira pergunta para a gente entrar aqui no nosso bate-papo, né, a gente tem visto, né, uma preocupação até dos profissionais com essa questão da fisioterapia dermatofuncional na oncologia. Mas às vezes a gente vê essa questão assim, o paciente oncológico, ele precisa ficar mais bonito no tratamento? Quer dizer, é essa a associação da fisioterapia dermatofuncional na oncologia? Ou não? Será que a gente pode pensar, né, a respeito de algumas doenças, de alguma outra contribuição? Então, Laura, bem colocado, porque eu acho que a sua questão, né, a questão que você colocou, vem de encontro ao conceito da dermatofuncional, né? O que faz o fisioterapeuta dermatofuncional? Primeiro, a gente tem que pensar nisso para que a gente consiga ver em que ele pode contribuir para o paciente oncológico. Então, a dermatofuncional, ela trata de todo e qualquer problema relacionado à pele e, claro, que possa atingir outras áreas, né? A gente sabe que tem alterações na parte muscular, óssea, fáscia ou até sistêmica que repercute na pele e que essa pele precisa ser reabilitada, recuperada. Então, quando eu tenho alguma alteração onde eu possa contribuir para evitar problemas e também para a recuperação dessa pele, em diferentes áreas, né, dentro da parte reparadora ou até mesmo na parte estética, o conceito de dermatofuncional abraça. Eu acredito que o embelezamento já é um conceito que é uma consequência de tudo que a dermatofuncional faz pela saúde do paciente. Então, o foco da dermatofuncional não é que esse paciente fique mais bonito, mas a gente sabe que quando a gente trata da pele, a gente está tratando, em qualquer sentido, né? Tudo que está externo, a gente está tratando da parte que é a primeira vista, né? É aquela imagem inicial que a gente tem da pessoa, do outro. Então, tudo que nós atuamos nessa área mexe muito com a autoestima. Pensando na autoestima, nós podemos levar, né, para o paciente oncológico uma melhoria dessa autoestima, onde ele se sente melhor, se ele tem a recuperação de várias alterações na própria pele, no próprio corpo, em relação a essa parte mais externa, né, devido a todas as consequências de um tratamento ou de uma doença que ela pode ocasionar nesse paciente. Então, pensando nessa autoestima, porque, claro, ele vai retornar às suas atividades, ele vai voltar para a sociedade, ele tem a sua imagem, às vezes, abalada por várias alterações, manchas, lesões, a queda do cabelo, são inúmeras, né, as alterações. Então, a gente vai buscar a melhora dessa autoestima, que está dentro do conceito da OMS, né? Recuperar a saúde, recuperar bem-estar físico, mental e social, Sim. então, psicossocial. Então, a gente vai tentar ajudá-lo a reinserir no contexto, novamente, né, da sociedade e da autoestima também, para que ele se sinta melhor.
O embelezamento sempre vem na consequência, né? Eu sempre falo isso. Que bom que embelezou, que bom que ele se sente mais bonito. Mas esse não é o foco, né? Esse não é o nosso foco. Mas acaba sendo, sim, uma consequência, mas dentro de tudo que esse processo gerou, sem comprometer e, claro, sem afetar a saúde desse paciente. Então, tem um momento para tratar a autoestima, tem um momento de cuidar dessa pele, tem a hora certa de se preocupar com a recuperação do cabelo, tem um momento para tudo, e eu acho que a dermato vai contribuir, tem muito a somar com isso aí. E é bem interessante, né, Patrícia, porque o que a gente vê na oncologia hoje, né, com o avanço das tecnologias, com o diagnóstico precoce, é uma sobrevida aumentar, né? Sim. Então, hoje a gente tem pacientes que têm uma longa sobrevida, livre de doença ou livre de progressão, e é sim importante que essa paciente ou esse paciente, né, a gente não pode direcionar apenas para mulheres, porque a gente acha que os homens também precisam, né, se sentir, claro. E é interessante porque a gente vê essa preocupação também, né, da parte estética, né? Então, quando seria o melhor momento para se procurar o fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, né? Será que precocemente não seria mais interessante? O que você enxerga isso dentro desse contexto? Então, Juliana, eu acho que o trabalho da dermatofuncional, primeiramente, tem que passar por uma discussão da equipe, né? Eu não trabalho em qualquer paciente que passa por um processo cirúrgico, por um processo de tratamento, que me procura para fazer um tratamento determinado, né? Principalmente se ele está precoce, eu não trabalho sem conversar com a equipe. E nós sabemos que o despertar para isso também depende muito de como esse paciente está se sentindo. Vai ter aquela paciente que vai despertar para a dermatofuncional, mas eu quero cuidar da minha pele, mas eu estou me sentindo envelhecida, queria fazer um tratamento para as rugas, eu estou me sentindo, sei lá, muito com alguma alteração em relação, né, à estrutura, a pele ressecada. Tem várias, né? Ou eu vou reconstruir logo a minha mama e quero passar pelo acompanhamento, né, da dermato no pós-reconstrução, né, que aí já passou aquela fase inicial. Enfim, existem diversos momentos em diversos casos. E dizer assim a hora exata, eu parto do princípio que existem, primeiro, o momento que o paciente sente que ele quer isso, já não é uma fase fácil, já não é um momento fácil para ninguém, né? Para um paciente que está passando pela químio, passou pelo diagnóstico, passou pela químio, pelo medo da morte, pelo envolvimento com a doença, que é tudo novo, as consequências, né? Tudo que o tratamento causa. Então, assim, se eu estou querendo, que bom. Isso é um sinal que eu estou buscando estar melhor. Então, primeiro, eu acho que o momento tem que partir de vontade do paciente. Bom, eu tenho uma amiga próxima, aliás, duas, que estão vivendo, uma terminou a químio agora e a outra está em químio. A que está em químio, por exemplo, ela não está vivendo esse momento, não é isso que ela quer nesse momento, não é esse o objetivo dela. A cabeça dela está voltada para outros, ela quer se cuidar, ela precisa estar bem da parte respiratória, é um câncer de pulmão, mas às vezes, por exemplo, ela me pergunta orientações, né? O cabelo não caiu, mas está ressecado. Então, assim, essa atuação ela também pode ser de diferentes formas. Não necessariamente ela tem que ir lá na minha clínica fazer sessões. Eu posso estar dando suporte de orientação, né? A outra paciente, por exemplo, que é uma colega que é de mama, estava fazendo a rádio, a pele sofrendo. Então, ela, né, também fez... Ela partiu dela o momento da consulta, assim... Patrícia, tem algo, né, que eu posso colocar no pós-rádio? E aí, assim, eu tenho estudado bastante a cosmetologia dentro da radioterapia e algumas associações, e junto com a médica dela, discutimos alguns artigos sobre hialurônico, e aí começamos a utilizar com ela. Mas tudo isso em equipe, tudo isso partiu o interesse também da paciente, isso não pode ser colocado, isso tem que ser solicitado, porque pode ser o momento de querer se cuidar, né?
E pode ser o momento de não, agora não é isso que eu quero realmente, a gente sabe, cada pessoa tem a reação à doença, né? Tem a negação, cada um tem uma fase e um momento, e vai ter o momento assim, quero me sentir bem, e aí quero fazer um tratamento, né? Quero fazer algo, né? Essa paciente, uma amiga, engordou muito, Patrícia, gordura localizada, né? Então, tem a hora, né? Então, olha, agora, né, a medicação está te dando muito edema. Vamos trabalhar mais o edema? Assim que você melhorar essa parte, aí você com a orientação nutricional, vamos trabalhar um pouco o seu emagrecimento e a sua gordura localizada. Então, eu não acredito que exista uma data, um momento exato para todo mundo. Às vezes a gente tem lesões na pele que a gente precisa entrar, por exemplo, eu já tive paciente de radiodermite que abriram feridas na pele. Então, aí eu entrei precoce, sim, mas discutindo com a médica, Patrícia, tem algo para fechar essa ferida, essa pele dela que está úlcera, né? Tá ulcerada já. Então, entramos com a fototerapia, que é algo ótimo, né? Porque livre de calor, né? Não tem maiores consequências, não tem tantos riscos, né? Para outras questões da saúde do paciente. Então, tudo é muito variado. Agora, esse despertar parte do paciente e parte do seu contato com a equipe também. Quanto mais você se aproxima dos médicos e mostra o arsenal de possibilidades que a gente pode colaborar, no momento que ele tem ali uma situação que o paciente está precisando, ele pode estar encaminhando. Então eu acho que uma coisa já ficou clara aqui no nosso bate-papo, né? Que, na verdade, a fisioterapia dermatofuncional ela pode contribuir com questões que o paciente oncológico esteja trazendo. Então, não é uma atuação, eu vou atuar porque é um paciente, né? Seria mais um cliente. Não, ele tem várias consequências do tratamento e ele poderia, sim, ser beneficiado, né? Pela fisioterapia dermatofuncional. Eu acho que a questão que a gente mais associa até essa questão do cabelo, né? Nós temos grande parte dos nossos pacientes, né? Que o cabelo ou cai, ou como você falou, né? Fica ressecado, muda, né? O cabelo. Muda a fibra, né? Fica então, é isso que a gente, né? Eu queria perguntar assim, para você, como é que você enxerga essa questão do cabelo no paciente oncológico e como é que a gente na fisioterapia poderia contribuir? Então, eu não sou uma pessoa especializada, né, Laura, em tricologia. Eu gosto muito de falar, olha, isso eu trabalho, isso eu não trabalho, deixo bem claro, porque às vezes a gente quer, né, dar opinião ou conhecimento de tudo e nós temos as nossas limitações. Eu conheço muito da tricologia por ler, né, e pelo trabalho de colegas. Aqui em Natal, eu tenho uma colega que tem o conhecimento, tem formação, eu encaminho, né, quando o paciente tem esse questionamento, mas eu diretamente não trabalho. O que eu acho é que existe sim um arsenal interessante de tratamentos, né, dentro da fisioterapia dermatofuncional, associações de agentes físicos, né, como a fototerapia, e existem outros agentes físicos que são também interessantes e que podem ser utilizados, né, com a associação de cosméticos. Hoje a gente tem muito a questão do cosmético estar sempre ao lado, né? Sempre colaborando, porque se a luz vai ajudar, né, a estimular o folículo, a melhorar a regeneração desse folículo, também eu posso somar a isso algo, né, algum princípio ativo que soma, que constrói, que tenha esse efeito. Inclusive, existem princípios ativos bem efetivos nessa área. Mas tudo também tem que ser conversado. Não é tudo que eu ou você, que não tivemos, né, não passamos pelo câncer, não estamos em tratamento, podemos usar. Nós podemos usar tudo, mas esse paciente, ele tem realmente fragilidades e essas fragilidades têm que ser respeitadas. Então, por exemplo, quando eu penso no drug delivery, que eu posso fazer com microagulhamento, quando eu penso na carbox, eu penso no ozônio, que agora está em moda, né? Tudo é ozônio. O ozônio é realmente o tratamento da vida, né? Então, gosto muito, tenho estudado muito, mas ainda tenho os meus questionamentos, porque a evidência científica é pobre. É fato. A evidência científica do ozônio
capilar é pobre, na celulite é pobre, na flacidez de pele é pobre, não tem nada. Então, eu não posso sair fazendo um paciente, imagina um paciente oncológico, né, que passou por tudo isso, de cobaia, né, ou seja, de experimento dos meus testes com ozônio ou com outros tipos de tratamento ainda não esclarecidos. Aí, quando eu penso na questão do drug delivery, eu tenho que ter o cuidado, porque é uma abertura de entrada para a contaminação, tem que ser muito cuidadoso o trabalho de colocação desses princípios ativos nesse tecido, mas eu acredito que bem feito, bem estudado e bem questionado, né? Inclusive discutido, eu discuto muito com a equipe do paciente, até mesmo as substâncias que são os fixadores ou os conservantes dos cosméticos que eu trabalho. Porque não é, como eu falei, não é a mesma coisa. Eu, Juliana, você, nós vamos usar aí uma determinada substância com um drug delivery, né? E essa substância vai cair na minha circulação sistêmica. Quando eu penso num paciente já fragilizado, né, e que já tem um histórico, eu tenho que analisar bem e conhecer bem essa substância, do que ela tem na sua formulação, para que eu veja o que é interessante, né, o que pode fazer bem e o que vai somar. E não colocar da minha cabeça o mesmo que eu faço para um paciente, eu fazer para esse. Na verdade, no fim das contas, sabe o que eu acho? Trabalhar com paciente oncológico dá trabalho, você tem que estudar. Não é você pegar o protocolozinho que você já faz para um paciente que nunca passou por uma doença assim e reaproveitá-lo da mesma maneira para o paciente oncológico. Eu tenho que ter muito mais orientações e cuidados para que eu possa trabalhar com segurança, porque nisso aí eu posso causar um outro problema em um paciente que está recém se recuperando de todo esse processo oncológico que não é fácil. Então, estudando bem, sabendo bem, os recursos existem e a gente tem na dermatofuncional assim, uma gama grande de opções, desde equipamentos até a cosmetologia e a associação. E ainda falando, né, você falou duas coisas muito interessantes. Uma que é, assim, eu não sou especialista nisso, né, então eu encaminho. Eu acho que isso é muito importante, né, eu acho que isso é um conceito que a gente trabalha muito, eu e a Laura, né? Então, não é problema, não é não dá. Tem gente que tem vergonha de falar assim, eu não trabalho. Às vezes as pessoas me perguntam e falam. E outro dia a menina me xingou, sabe? Eu levei um xingo na internet porque a menina queria me perguntar do ILIB, né? Daquela pulseirinha com fototerapia. Sim. E aí eu falei assim, olha, eu até tenho um equipamento, mas eu não estudei, não trabalho e tudo. E ela falou, mas como? Você é professora de eletro, você dá aula de fototerapia, como é que você não trabalha com isso? Ei, calma, sim, eu não sou obrigada a trabalhar com tudo. Isso. Não, esse do ILIB, Patrícia, a gente também sempre é questionada, assim, embora eu acho que seja um recurso promissor, mas é promissor, a gente tem muito ainda tem muita coisa legal. Eu estava conversando sobre essa técnica na questão imunológica com um professor da Universidade de Harvard essa semana, e falando da questão, né, que os artigos são com penetração, com agulha, e a luz entrando dentro da radial, tá? Agora, a gente sabe que a pele é barreira, então a gente fica questionando... E o quanto se perde, né, nessa dispersão, o quanto realmente chega, né? E aí porque aqui, né? E porque aqui, e porque chegar por essa via. Aí eles estão estudando lá a via sublingual com a luz. Sim, super legal. Então, ele falou, Patrícia, a gente acha que a terapia, fototerapia, é fundamental, vai mexer com várias questões do corpo, seria, com certeza, precisa ser estudado, mas a gente precisa de uma via melhor. E uma via, como ele é físio, ele também não injeta, ele também não fura. Sim. Então, ele também procurou uma via, e eu achei bacana, porque eles estão desenvolvendo o protótipo sublingual. E aí, quem sabe? Né? Daqui a pouco eles têm tem um trial sendo conduzido também intranasal, que é bem interessante. Olha, que legal. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito o que discutir. E a resposta que a gente faz, tanto eu quanto a Laura, é a mesma coisa. Embora eu estude, né, um pouco mais, né? Mas puxando ainda a história do cabelo, né? A gente tem visto muitas mulheres, e aí eu vou puxar para as mulheres, né? Que precisam entrar na menopausa precoce, câncer de mama é o câncer
de maior incidência, né? E a maioria dos cânceres, 90% é hormônio dependente, então Sim. precisa entrar com a hormonoterapia, com a castração cirúrgica, castração hormonal, né? Então, você acha que teria alguma forma, né, de prevenir ou de trabalhar esse ressecamento, que não é só do cabelo, não. Né? Mas como um geral, né? Por conta dessa... É bloqueado o hormônio, ela não pode ter essa reposição, né? Então, assim, as consequências do ressecamento vai cabelo, vai pele, genitália, né? Que acaba gerando outros problemas que a gente Sim. sabe e que são realmente complicados até para a questão sexual também. É muito difícil, a gente não tem ainda, a gente está estudando muitas questões da hidratação. Inclusive a hidratação por luz, né? Por via fototerápica, é algo que a gente tem feito aqui no laboratório da Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui um laboratório fantástico, só para análise de hidratação, com 2 equipamentos de análise que são alemães, assim, fantástico. E assim, infelizmente, Juliana, a gente ainda não conseguiu ver essa efetividade tão potente com a fototerapia, porque saiu a moda, né? Vamos usar fototerapia LED azul para sair hidratando a pele, porque isso é top, porque isso vai prevenir, inclusive, que você tenha, né, o processo de ressecamento. E aí tem como fazer isso no corpo inteiro, né? Com a luz eu tenho como fazer isso no corpo inteiro. E a gente começou, já tem 3 anos, porque vocês sabem que estudos de qualidade, principalmente se a gente quer afirmar positivo ou negativamente qualquer coisa, a gente precisa ter uma base de estudo de qualidade, bem testada, porque se eu falo que funciona, eu tenho que respaldar isso, mas também se eu falo que não, que eu vou ter 1000 pedras na minha cabeça, eu tenho que estar 2 vezes mais respaldada. E eu te falo que, assim, nesses 3 anos, a gente está com material, nós não publicamos nada ainda, porque a gente repete. A gente controla a umidade da sala, a gente controla tudo que você imaginar. É um laboratório hipercontrolado. Para você ter uma ideia, a Anvisa usa esse laboratório para testar cremes. Se o creme fala assim, é hidratante, eles mandam para cá para provar se é hidratante. Então, você imagina que o laboratório é super exigente. E ainda assim, nós não conseguimos nada de resposta positiva. Então, estamos tentando agora com a luz infravermelha, porque encontramos um estudo que referenciava que o cromóforo da água é atingido pelo comprimento de onda infravermelho, ele não é pelo azul. Não sei de onde tirar essa cultura que era o azul, porque o azul é mais superficial, mas o azul realmente ele não tem afinidade com a água como o infravermelho. E a gente está nessa fase do infravermelho. Então, eu acho que no futuro a luz poderia estar ajudando quando a gente tiver certeza, né? Porque a gente não vai sair fazendo luz infravermelha em todo mundo que tenha uma queixa de ressecamento. Inclusive, como hoje nós temos eletrodos intercavitários, né, para violeta, que é candidíase e fungo. A gente tem intercavitário para várias patologias. Quem sabe um intercavitário justo que possa fazer a hidratação. Tudo isso são coisas de avanços futuros que eu acho que pode acontecer. Mas para isso, né, para que isso seja divulgado, isso precisa de estudo. E a gente ainda não conseguiu resultados palpáveis, assim, que realmente nos dão segurança. Por enquanto, quando me pergunta, luz hidrata? Não. E vou continuar dizendo, porque os estudos que existem têm falhas, né, e falhas sérias. Então, a gente precisa estar seguro. Mas acredito que a própria cosmetologia está olhando para o paciente oncológico. A questão dos pré-bióticos, probióticos dentro da cosmetologia é algo que vai também colaborar, porque se eu equilibro toda essa parte, eu vou conseguir manter, né, o meu manto hidrolipídico mais equilibrado. Então, acredito que esse é um caminho. E por aí, talvez no futuro, algo também oral, né, algo da própria nutrição que consiga fazer com que a gente segure mais essa água no tecido cutâneo, para que essa pessoa não tenha as consequências tão pesadas dessas mudanças, né, que vocês comentaram. Mas tudo muito novo, sabe? Essa área
é nova demais. Só que eu vejo nos congressos, né? Porque eu vou muito a congresso de dermatologia, porque na dermatofuncional a gente não tem, né? Só tem aqui no Brasil, lá fora não tem nada. Então, eu fico observando que os dermatologistas estão olhando mais para o paciente oncológico. Então, ele está desenvolvendo mais cosméticos, mais tratamentos, e isso tem sido falado nos eventos, coisa que eu não via, por exemplo, há 5 anos atrás. Eu não via esse paciente ser lembrado, né? Eu não sei se vocês sentiam isso. Eu acredito que sim, mas quando você falava assim, creme para um paciente oncológico, não usa nada. Creme, o paciente está em radioterapia, não usa nada. Era tudo nada, né? Isso. Exato. Então, não, agora estão trabalhando em cima de a imunidade da pele, a questão da parte de equilíbrio, né, bacteriano, o manto hidrolipídico, o que a gente tem que manter. E estão olhando para isso e até valorizando muito mais os produtos mais naturais do que os produtos com metais pesados e outras coisas que a gente sabe que não são interessantes. E eu costumo brincar, né, e ter uma fala que, assim, mesmo que você não goste da oncologia, inevitavelmente você precisa estudar, né, o princípio dela, porque o número de pacientes tem aumentado e você precisa entender, né, o que é estadio, o que é sobrevida livre de doença, progressão. Então, são coisas que é muito importante. E o índice, por exemplo, de pacientes que eu recebo na minha clínica, que tem um histórico, né? Então, ele chega e fala assim, Patrícia, eu quero fazer um tratamento de flacidez. E aí, eu tive câncer. Aí já começa, né? E eu acho engraçado, porque a Laura vê isso muito. Um monte de pergunta, né, Laura? Aí a pessoa recebe o paciente, eu vou perguntar à professora Laura se pode fazer radiofrequência. Eu vou perguntar à professora Laura se pode fazer tal aparelho. Por que as pessoas perguntam para nós? Porque elas não estudaram isso que você falou. Ela nunca viu a fisiopatologia, né, ou as características do câncer em cada estágio. Ela nunca entendeu a evolução desse paciente e o que realmente acontece, né? E vive em cima dos mitos, né? Isso pode, isso não pode. Isso. E aí tem a drenagem, que até hoje o povo fica falando. Até hoje é discutida. Pelo amor de Deus. Então, assim, quando você vê, eu me lembro de uma fala da Anke num congresso para um médico, que ela falou assim, se o senhor acha que não pode fazer drenagem linfática para câncer, eu acho que o senhor nunca estudou o Tratado de Medicina, o Tratado de Fisiologia do Guyton, né? Tipo assim, você estudou o Guyton, porque o fluxo existe, né? Então, assim, não sabe a fisiologia, sabe? Porque o médico, eu não me lembro em que congresso que a gente estava, se era na Argentina ou se era aqui no Brasil, enfim, tem tantos anos isso. Mas ela sempre foi muito questionadora, né? E o médico falando, eu não deixo minhas pacientes fazer drenagem. Ei, você não estudou nem o básico, né? Nem a fisiologia. Então, eu acredito que passa por esses questionamentos as pessoas que não conhecem, ou não conhecem o que a Juliana falou, a fisiologia, a fisiopatologia e a evolução do paciente de câncer, ou não conhecem o equipamento também. A parte de eletroterapia, que ela não sabe nada da física. Que diferença tem um campo eletromagnético para uma radiação ionizante, não ionizante? Que tipo de radiação? Não, as pessoas querem usar programa, né, Patrícia? Elas não querem mais entender, protocolo, né? Qual é o protocolo para eu usar aqui? Não, veja bem, né? Nós vamos ter que olhar o que temos na frente, né? Exato. E as perguntas têm aumentado justamente pelo que a Juliana falou. O número de pacientes aumentou, a sobrevida aumentou, e ela passou por um câncer há 5 anos e ela quer agora fazer um tratamento, ficar bonita. E aí? Qual é o problema? Eu posso fazer, né? Agora, eu tenho que ser bem orientada. E aí a pessoa, quando... Eu já vejo, quando ela depara com um paciente que já teve histórico de câncer, ela fica desesperada, porque ela não sabe o que decide. Eu uso ou não uso, né? Então, isso é a falta do conhecimento, que usar em qualquer paciente é importante, mas nesse é mais importante ainda. E eu acho também que o tipo do tratamento muda, né? Então, se for uma quimioterapia, a repercussão por organismo todo, mas assim, da pele, que nós estamos falando mais especificamente. Se for da radioterapia,
nós já temos um ataque cutâneo mais específico. Muito mais. E temos, assim, por exemplo, em áreas externas, como essa região de estereotiplação da mama, mas podemos ter, por exemplo, né, intracavitário, como as braquiterapias, que é um problema muito grande naquele tecido, né, um pouco mais enrijecido, e temos os problemas em decorrência da endocrinoterapia, né, com o uso do bloqueio dos hormônios e tal. Sim, que hoje está bem frequente. E também o tempo disso, né? Há quanto tempo, né? Quando foi esse tratamento? Qual o tempo de evolução da doença? E há quanto tempo atrás ela foi uma paciente que se tratou e quanto tempo nesse caminho, como foi a evolução dela, né? Ela está com 5, 10 anos pós-tratamento, né? E o que aconteceu nesse período? Então, a gente não tem um protocolozinho, né, Laura, como você falou, pronto, porque, na verdade, cada evolução vai ter uma necessidade, cada tratamento que a pessoa se submeteu vai ter uma repercussão e as consequências e as sequelas que ela ficou disso tudo também vão ser importantes na minha avaliação do recurso que eu vou utilizar, né? Então, tudo isso passa, não é uma coisa simples e tem que estudar. Essa é a minha fala. E para a gente caminhar agora, né? Então, infelizmente, para o final, que eu estou aqui querendo que não passe o tempo, né, Patrícia? Então, assim, a dermato passa muito rápido. A dermatofuncional, ela tem sim um contexto dentro da oncologia, um contexto muito importante, né? E que eu acho que ficou bem claro aqui para quem está assistindo a importância de estudar, seja, né, a oncologia, seja a dermatofuncional, e aplicar a dermatofuncional dentro da oncologia, então, é mais amplo ainda, né? As possibilidades. A gama de estudo, né? As possibilidades, é muito interessante. Eu acredito, né? que são atuações tão amplas que muitas a gente nem conhece ainda. Com certeza. E eu acho que, então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Então, só queria que você desse uma geral, assim, né? Aonde é que você acha que o fisioterapeuta dermatofuncional pode trabalhar, né, dentro da oncologia? Onde é que ele pode, depois que o fisioterapeuta que trabalha com oncologia, né, trouxe a funcionalidade de volta, a recuperação, né? Onde é que o fisioterapeuta dermatofuncional poderia estar atuando de maneira geral, assim? Então, eu acredito, assim, em qualquer necessidade, né, após essa recuperação funcional, que também vá a partir da necessidade desse paciente, né, Laura? Eu acho que a gente tem que pensar sempre nisso. O que essa paciente está precisando na recuperação da sua autoestima e que ela está despertando para isso, né? Então, a atuação é super grande. Eu posso ter uma paciente que aumentou de peso, que aumentou gordura localizada, as alterações hormonais que a gente comentou, o ressecamento, a queda do cabelo e a recuperação desse cabelo e até a recuperação da qualidade, né, dessa fibra que às vezes realmente modifica. A gente tem as questões também durante, né, o tratamento que vocês atuam, mas que a gente pode dar suporte com lesões, manchas, alterações até mais precoces do que na fase tardia. E acredito que até no envelhecimento, né, que a gente sabe que as alterações hormonais e todo o contexto de um tratamento do câncer leva ao envelhecimento, né, e a pessoa realmente querer melhorar essa parte. Então, a gente tem um espectro de atuação grande. Acredito que é super importante sentir o despertar do paciente, conversar com a equipe que acompanha, conversar com o médico responsável sempre e utilizar recursos. A gente tem que avaliar o que foi que aconteceu e como foi a trajetória desse paciente oncológico em todo o seu tratamento, desde o tipo de câncer, o tipo de tratamento que foi escolhido para ele e a resposta dele, né? E o tempo que ele tem de ter passado por tudo isso. Então, nós não temos aí um sim e não para nada, nenhuma limitação para nada, mas nós temos que saber bem avaliar o que esse paciente viveu e o que foi a doença dele para a gente contribuir. Acho que resumiria assim. E aí, a partir disso, abre-se uma gama de recursos terapêuticos, né? Porque, na verdade, para quem está nos assistindo, vocês perceberam, nós conversamos muito mais sobre avaliação,
sobre complicações do que os recursos propriamente ditos. Por quê? Porque primeiro nós precisamos entender, né, como essas complicações acontecem, qual é o curso natural dessas complicações, e não o contrário, né? Aí eu posso usar esse recurso. Na verdade, a gente pode usar quase tudo, desde que a gente estuda, Exato. e aí a gente vai ter que ver para que isso serve, onde é que eu poderia estar aplicando, porque o paciente oncológico é um paciente que demanda assistência, demanda cuidado, né? Eu costumo falar muito que a medicina aprendeu a dar quantidade de anos à vida, e nós, na fisioterapia, damos qualidade de vida a esses anos, né? Então, nossos pacientes hoje têm vivido muito, né? E em algum momento ela vai querer se cuidar, mas em algum momento ela vai precisar se cuidar, né? Porque ela tem algumas limitações e algumas consequências que vão ficar com ela e que são lembranças, inclusive, né, do momento que ela teve a doença, que ela deve viver. Claro. Então, eu acho que essa associação da fisioterapia dermatofuncional com a fisioterapia e oncologia, eu acho que é uma associação necessária, né? Não é mais uma associação por opção. Eu acho que são áreas que cresceram muito e que, para a gente beneficiar o paciente, que é a ponta da nossa linha, né, que eu acho que é o nosso objetivo pela qual estamos todos aqui, né, é a associação, mas com responsabilidade, né, que a gente tem realmente muito o que fazer, mas nós precisamos ainda estudar um pouco mais, né, como é que a fisioterapia dermatofuncional pode realmente contribuir, né. E assim, Patrícia, eu queria te agradecer muito, né, para nós foi uma honra tê-la aqui no nosso canal, né, da Eletrion, que eu tenho certeza que todo mundo que assistiu, né, gostou e tá com aquilo na cabeça, falou, nossa, olha as opções, né, de pesquisa que a gente tem aí, e é um campo de trabalho ainda muito aberto, né, para que as pessoas realmente, né, possam se especializar, né, nesse nicho aí de trabalho. Então, nosso muito obrigada. Posso dar as minhas palavras, é uma honra mesmo ter você aqui, Patrícia, muito obrigada. Bom, para encerrar, né, que nós já estamos aí com o tempo finalizado, eu agradeço primeiro ao convite, foi um prazer participar, espero que a gente se encontre, né, aí em oportunidades de juntar, reunir a dermatofuncional e a oncologia, e claro, gente, sempre pensar na questão da formação, né, como a Laura falou, a gente pode usar praticamente quase tudo para tratar um paciente oncológico ou com histórico oncológico, mas também a gente tem pouca informação científica do que pode e o que não pode. Então, a gente tem que se prender e estudar e buscar o que é informação segura sobre isso. E, claro, a gente tem formações, a Laura tem uma excelente experiência também com a eletro, né, dentro da oncologia. Então, procurar os cursos, procurar as formações, aprender mais para ficar tranquilo e não se estressar, porque o paciente contou que tem um histórico de câncer, né? Para não ficar com aquele estresse. E deixar o meu contato, na minha página vocês têm as informações das publicações, dos artigos da Dermato, aí tem mais de 100 artigos publicados, que tem muita coisa de eletro e vale a pena dar uma olhada. E a gente tem, quem me seguir lá no Instagram, né, que é meu nome, Patrícia Froismeyer, tem a oportunidade de participar da nossa plataforma, que nesse momento a gente está fazendo bastante formação online, né? E o que é possível a gente está fazendo online para que as pessoas tenham aí acesso à formação. É isso, muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, não deixem de procurar, então, né, a página, o site, está imperdível mesmo. Obrigada, Patrícia. Tchau, pessoal. Tchau, até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletrion.